A edição de hoje recebe o ex-governador do estado de Goiás e que deve também disputar a presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado. Muito obrigado por aceitar o convite da Jovem Pan, governador. Eu que agradeço, Bruno, e a todos aqui que vão me entrevistar aqui nesse grande programa aqui, direto ao ponto. E, sem dúvida nenhuma, poder aí também levar o pensamento a todas as pessoas que estão nos assistindo sobre a maneira de governar, ter sido deputado, senador da República e agora poder disputar a eleição de 2026 para assumir a presidência da República. Vamos, então, quero aproveitar aqui e agradecer e apresentar os nossos convidados, o repórter e apresentador da Jovem Pan, Marcelo Matos, também conosco nesta edição o João Batista, jornalista, também especialista do agronegócio, e também o nosso convidado jornalista, o Taiguara Ribeiro, que está sempre conosco no Direto ao Ponto. Quero começar já com o senhor, governador. A gente tem visto essa repercussão da história de Banco Master, Daniel Vorcaro. Eu conversei com alguns nomes do agronegócio que me disseram que Flávio Bolsonaro ficou menos competitivo depois desse episódio. E os números colocam que o senhor seria o único capaz de, no eventual segundo turno, vencer o presidente Lula. O senhor vê hoje que a sua candidatura tem mais força, representa mais a direita do que Flávio Bolsonaro? Olha, eu posso dizer aquilo que os números estão mostrando. Ou seja, o Flávio perdeu essa condição aí de poder ganhar a eleição do presidente Lula, em decorrência de tudo que vem sendo mostrado em números pelas pesquisas. Não é? Ou seja, nós temos que considerar hoje, se o adversário do Brasil é o PT, não, nós temos que preparar um candidato que tenha condições de enfrentá-lo no segundo turno, porque ele vai estar no segundo turno. A certa esquerda não tem outro candidato, ele vai sozinho pela esquerda. Então nós temos que ter um candidato que, chegando lá, ele tenha condições, ao debater, ao fazer um confronto no campo das ideias, ao mostrar a capacidade de gestão, ao mostrar a sua integridade moral, sua independência intelectual, porque é o divisor de águas. Você vai debater com quem a vida toda foi a pessoa que governou, ele e o partido, por 20 anos no Brasil. E que todos os escândalos ocorreram neste período. Foi o maior escárnio que o Brasil já viu em relação à corrupção, a desmando, a narcotráfico, a criminalidade. Então, é um governo que ele vem, neste momento, querendo pousar de bonzinho, fazendo todos esses programas de última hora, está sendo um gesto extremamente populista, mas levando o Brasil, o brasileiro, a esse grau de endividamento que está aí. Não é? Estamos aqui com o João Batista, não é só o setor rural que está endividado. Quem está endividado hoje é todo cidadão brasileiro que está hoje com dificuldade, seja ele dentro da sua própria família, no comércio, na indústria, no prestador de serviço, na agropecuária, enfim. Tudo isso foi montado por um governo que irresponsavelmente gastou não, pode-se dizer, jogou aí R$1 trilhão, aumentando a dívida do brasileiro, sem resposta em termos de eficiência, em termos de resultado. A única coisa que cresceu foi exatamente a taxa de juros. E agora, essa falta de... O senhor citou o agronegócio, tem uma reclamação do próprio setor da falta de relacionamento. O que o senhor vê que dá para ser feito de momento, se caso eleito, lá em 2027, o principal ponto para tentar ajudar o agronegócio, governador? Olha, eu tenho uma história de vida, né, com o agronegócio. Não tem ninguém que tenha a trajetória minha, tá certo? Eu tinha 36 anos de idade. O Lula criou o MST, nós criamos a UDR. Não, fizemos esse movimento ruralista no Brasil todo. Então, o MST ali era financiado, sempre foi pelo narcotráfico da América Latina, por ONGs que ninguém sabia a sua origem do dinheiro. E nós não, nós éramos financiados por a doação dos produtores rurais, com os leilões à luz do dia, todo mundo sabendo quem é que estava investindo. E fomos vitoriosos na Constituinte.
né? Garantimos o direito de propriedade. Para mim, foi a vitória mais relevante que nós tivemos, foi o direito de propriedade estar garantido na Constituição brasileira. Aquela época, quando eu entrei no movimento ruralista, que eu sou ruralista, minha origem, mas quando nós montamos o movimento, você não podia discutir política no sindicato rural, nas cooperativas, aquilo, não, todo mundo, não, política não, vamos discutir a política. Falei, ó, então vai se salvar como? Aí nós montamos a bancada ruralista, que hoje é Frente Parlamentar da Agropecuária. Mas você ter ideia, Bruno, aquela época, eu sou um médico, sou um cirurgião, professor auxiliar do Serviço de Ortopedia do Fundão, especialista em cirurgia da coluna, pós-graduado na França. Minha vida, e sou produtor rural, sou apaixonado pela agricultura. Naquela época, meu amigo, ninguém defendia produtor rural, não. Naquela época, produtor rural não era pop nem tech, não. Produtor rural era... raiz. Não, produtor rural era demonizado. Sim. Era demonizado, certo? Fazia novela do senhorzinho Malta com o produtor rural, alegava o produtor rural não ter sensibilidade social, rotulava o produtor rural em não ter sensibilidade com os trabalhadores, enfim, tudo isso se criou, esse clima, quando você se defender produtor rural. Então eu falo o seguinte, eu não sou produtor rural e nem sou defensor da agropecuária, aquele que eu costumo chamar de sabor agro. Não, eu sou agro-raiz, ou seja, eu estava na hora mais difícil de enfrentar aquelas mobilizações no Brasil todo, invasões de terra, um processo de tentar descaracterizar o direito de propriedade no Brasil. Nós estávamos lá nessa luta. E junto a isso, depois como deputado federal, a renegociação das dívidas. Nós montamos a primeira CPI, me lembro, eu e meu colega deputado federal Colato, tá certo? Montamos a primeira CPI do endividamento rural, em 1991. Ali eram produtores rurais suicidando, perdendo propriedades, sem poder quitar suas dívidas. Foi um caos completo. Nós escrevemos ali o PESA, a securitização 1, securitização 2, Moderfrota, depois viemos pela luta da transgenia, depois avançamos no nosso Código Florestal Brasileiro. Então, dizer a você o seguinte, que eu tenho uma vida dentro do Congresso de uma luta na defesa de um setor que, quando eu entrei, nós produzimos 52 a 58 milhões de toneladas de grãos por ano. Nós hoje estamos produzindo mais de 350 milhões de toneladas de grãos por ano. Então, você multiplica isso por 7 vezes, é o que nós fizemos, a agricultura brasileira fez, perseguida pelo PT durante esses 20 anos que ela ocupa o governo, e a Embrapa, a pesquisa, a inovação, levou a agricultura brasileira a ser hoje a mais forte, a mais competitiva pela sua produtividade, pelas condições climáticas do Brasil. Para você ter uma ideia, naquela época, Bruno, ninguém no mundo considerava o Brasil, os países tropicais não eram vistos pelo mundo europeu e dos americanos como algo alternativo para o país. E veja o que a Embrapa ela fez. A pesquisa, a ciência. Eu sou um homem que eu acredito na ciência. Eu sou um médico. Eu acredito em vacina, eu acredito em ciência, eu acredito na pesquisa, tá certo? E você vê que, de repente, esses pesquisadores brasileiros desenvolveram uma semente, tá, que é um cultivar, que, de repente, lá no Cerrado de Goiás, a 40 graus, eu produzo mais que o Paraná. Então, veja o que é a potencialidade da ciência. Essa empresa, tá certo, que foi criada em 1973, está quase desaparecendo hoje. Os bons cientistas foram embora, não tem respaldo do governo, não tem nada. O que nós podíamos estar muito mais avançados ainda na tecnologia. Eu falo isso, para encerrar aqui a fala em relação a este assunto, é para dizer que a agropecuária brasileira, na condição dos trópicos nós somos, na região de uma temperatura que dá a nós essa condição de nós termos hoje 2 safras com ao avanço da terceira safra, que é a safra irrigada.
Então, isso tudo coloca nós, diante do mundo, numa condição privilegiada. Ninguém tem aquilo que nós desenvolvemos, mas, lógico, se nós não continuarmos desenvolvendo, nós estamos vendo aí o projeto do governo chinês, projetando a China para daqui 10 anos, já com a capacidade de chegar a 750 milhões de toneladas de grão. Está certo que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas é uma virada que eles estão dando, corrigindo solo sanilificado e botando como áreas produtivas ali. Então, nós temos que avançar na tecnologia. E este assunto que passa o setor rural, hoje, do endividamento dele, de invasão, de ameaça, de falta de legalização das terras, ninguém conhece mais do que eu, na presidência da República, para poder tomar as medidas capazes de poder resolver. Conheço como legislador, conheço como produtor rural e conheço como governador de estado que fui. Então, eu estou preparado para esses desafios do setor, para que ele tenha aí um plano plurianual, aquilo que é a nossa luta de resgate de um seguro rural possa ser uma realidade na vida do produtor rural, que tem que enfrentar o Zé Ninho da vida, além também dos gafanhotos do PT. João, por favor. Não, porque assim, eu estou observando atentamente o que o governador está falando. Esse aqui não é um programa do agro, isso aqui é um programa da corrida eleitoral. E você fez uma pergunta, daqui a pouco nós vamos debater o agro, porque, entre outras coisas, nós temos 44 suicídios por causa do endividamento que não vai ser solucionado. Isso é sério. Mas você fez uma colocação ao governador e ele respondeu, mas ele é muito experiente. Você perguntou sobre o Flávio, ele respondeu sobre o Lula. A primeira frase que ele soltou aqui é uma manchete. Ele disse que Flávio perdeu a condição de ser candidato à presidência da República. É isso mesmo, doutor Caiado? De ganhar. De ganhar, perdeu a condição. Sim, a pesquisa está mostrando isso. A pesquisa está aí, ó. O diferencial no segundo turno, quanto é que chega hoje? Mais de 9 pontos. Então, o senhor... Então, ele estava acima do Lula. Do Lula. Né? Então, o que é que acontece hoje? Hoje ele já está numa posição 9 pontos abaixo. Né? Então, essa migração... E isso está descendo mais ainda, essa coluna aí, governador? Parece que sim, dia a dia, né? Não sei, eu estou avaliando os dados concretos. Ou seja, o que nós temos que avaliar hoje é a realidade. Ou seja, a realidade é essa. Até onde vai a queda, eu não sei dizer. Eu não tenho essa capacidade. Bom, o que eu estou dizendo é que a candidatura com o Lula é uma candidatura que é o divisor de águas. A candidatura na eleição com o Lula. Moral. Hã? É o antipetismo, né? Não. Não é só o antipetismo. O antipetismo, por que é o antipetismo? O antipetismo tem um porquê, não é simplesmente o antipetismo. É porque o narcotráfico tomou conta do Brasil, a corrupção tomou conta do Brasil, não tem uma política estruturante para o país, não tem nenhum projeto de desenvolvimento para o país. Não tem esperança, governador. Positivo. Ele não passa um projeto de esperança, mas eu pergunto ao senhor, o senhor vai ter condições de fazer isso? Lógico, eu não fiz. Eu não fiz em Goiás. E o senhor vai ter condições de convencer a população que o senhor é a solução? Bom, mas eu estou aqui debatendo. As pessoas não me conhecem. Tem 50% da população que não me conhece. Então, as pessoas, elas não... Eu não sou um candidato do achismo. Eu não sou um candidato que vou aprender na presidência da República. Eu sou um homem experimentado, um homem que tem conhecimento e, ao mesmo tempo, eu fui testado como gestor. Pra vocês terem uma ideia, eu ganhei todas as duas minhas eleições no primeiro turno. A última minha eu ganhei com 52% dos votos. Essa falta de conhecimento é o maior desafio do senhor hoje, governador? Sem dúvida, Bruno. Mas eu ganhei com 52%. Eu saí de Goiás, entreguei o governo com 88% de aprovação. 88% de aprovação. Isso é inédito. Então, mas, governador, como é que isso vai fazer com que a população... a essa condição de poder entregar. Então, o governo é um governo que você tem que entregar para a população. Por exemplo, o PL não já governou? Então, mas o senhor tem que convencer a população que o senhor é a solução para isso. É o que eu estou fazendo aqui. Olha, a Jovem Pan está me dando essa oportunidade. Eu estou falando com quantos milhões de pessoas? A pessoa vai... Você quer morar num lugar em paz? Vai para Goiás.
Você quer ter o seguro mais barato do Brasil, vai para Goiás. Sim, mas eu moro no morro do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu amigo. Lá é o Comando Vermelho que me impede de sair de casa. Porque eu não sou presidente, João. O problema todo é esse. Onde você tem governo frouxo, mas como é que eu posso confiar que o senhor vai resolver isso? Porque eu resolvi já. Eu não estou falando aqui, eu tinha as 4 cidades mais violentas do Brasil. Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental e Águas Lindas. Tá aí. Você entrava em Valparaíso, tinha lá o outdoor, você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil. Estava lá, uma cidade vizinha de Brasília. Ô Bruno, desculpa a minha insistência. Fazer um intervalo. Não, eu faço tá bom, faça o intervalo. Todo mundo sabia, ali tinha a cidade mais violenta do Brasil. Hoje, tá lá, você anda lá meia-noite, 1h da manhã, de madrugada. Eu concordo com o senhor. Eu faço um intervalo, a gente já volta em desse tema, minuto. porque O Ponto está de volta nesta segunda-feira, aqui em São Paulo, no estúdio, recebendo o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e agora a pergunta de Marcelo Matos. Marcelo, por favor. Boa noite, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Marcelo. A gente está se cruzando muito aí nessa pré-campanha, evidentemente. E, governador, a gente tem uma situação polarizada, né? Direita e esquerda, 30, 35 para cada lado, e um voto mais convicto, né? Nesses dois espectros aí. O senhor vai ter que, então, como o senhor estava falando, essa distância do Flávio, como é que vai ser essa convivência, assim, né? Vai ter atrito, vai ter ataque, tem um acordo de cavalheiros aí entre a direita, todo mundo não se atacar nesse primeiro momento e deixar tudo para o segundo turno. Como é que vai ser esse embate? Porque o senhor vai ter que se colocar aquilo que o senhor está tentando colocar aqui, aquilo que o senhor fez, e vai ter que, inevitavelmente, criticar o Flávio para poder também ocupar esse espaço. Não, eu acho que é um processo comparativo. Tá certo? Eu não vou aqui estar fulanizando um debate com aqueles que estão disputando a centro-direita. Eu tenho que dizer, tá certo? Olha, eu sou hoje a melhor condição de bater o Lula no segundo turno. Você vai dizer, meu irmão, mas você precisa chegar ao segundo turno. Lógico que eu preciso chegar ao segundo turno. E para eu chegar ao segundo turno, tá as pesquisas que mostram. Ou seja, para você poder hoje ter a condição de bater o Lula, quem é que é o candidato que pode chegar lá e bater o Lula? Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Tem pesquisas que eu estou empatado, tem pesquisas que eu estou dentro da margem de erro, mas eu estou ali, em condições de ir para um debate. Eu não tenho esse distanciamento no segundo turno. Então, a pessoa tem que ser bem objetiva. Você quer, como é que é, ganhar um jogo ou você quer ganhar o campeonato? Agora, se a centro-direita estiver querendo ganhar um jogo, tudo bem. Agora, se ela quiser ganhar o campeonato, aí ela tem que colocar em campo alguém que realmente tenha essas condições de enfrentar o Lula. De mostrar, olha, Lula, eu disputei com você há 37 anos atrás. Eu aqui e você agora. Veja bem a nossa condição. Essa é a condição que vem acumulada de quê? De experiência, de credibilidade moral, de resultados como governo, tá certo? Por que se a lei é a mesma nos estados, e ele mora no Rio de Janeiro, e ele mora lá dependente do narcotráfico, tá certo? E subordinado ao narcotráfico, por que o cidadão que mora em Goiás, ele vive em plena tranquilidade? Aí vem um cidadão para mim falar, mas tem o caso de El Salvador. Eu falei, rapaz, El Salvador é 20 vezes menor do que Goiás, é menor do que Sergipe. E você quer trazer como se aquilo lá, vá lá aprender em Goiás, vá lá ver as penitenciárias de Goiás. Você entra numa penitência de Goiás, não tem nem mau cheiro de penitenciária. Você entra lá, está tudo a grama arrumada, tudo arborizado, os caras tudo vestido, a cela limpa. O cidadão que é faccionado, esse só conversa com Deus, tá certo? Porque não tem visita íntima, a visita com o advogado é gravada, tem monitoramento ambiental, tá certo? Ele não tem acesso a ninguém para mandar matar ninguém do lado de fora, como fazia anteriormente. Então, essa situação é que o povo vai analisar. Qual é a maior demanda? O eleitor só quer a segurança, governador? Não. Ele não está focado no mercado econômico, na qualidade de vida? É só o ponto da segurança? Não, mas calma. Eu resolvi tudo. Eu sou o primeiro lugar na educação, eu sou o primeiro lugar em inteligência artificial, só perco hoje para os Estados Unidos e para a China. O CEIA de Goiás hoje só perde para os Estados Unidos e para a China. Então nós desenvolvemos inteligência artificial em Goiás. Sou o melhor regionalização de saúde no Brasil. Certo? Implantamos vários hospitais regionais de média e alta complexidade.
A educação eu bato em primeiro lugar. A segurança pública, isso aí, as penitenciárias são exemplares hoje. Então, eu estou discutindo um Estado, que eu peguei ele no CAPAG-C. Será que o cidadão... CAPAG-C é o seguinte, capacidade de pagamento já não tem mais aval do governo. CAPAG-C é o seguinte, você já está reprovado, você não tem aval do governo, você não tem autorização de tomar empréstimo, não tem nada, você tem dívida dos seus servidores aí a receber do mês de novembro e dezembro, pega o governo com 11 milhões em caixa, com 6 bilhões e 800 de dívidas imediatas, 4.600 fornecedores no Estado. Tá certo? Entrega o governo com 9 bilhões e 800 milhões de reais. Construo 9 hospitais no Estado de Goiás, o mais moderno na área de tratamento de câncer infantil. Certo? Regularizo a parte rodoviária. O PT entrou nacionalmente contra mim. Mudei a lei para dar mais agilidade aos projetos. Implantei mudanças nas penitenciárias e trouxe segurança plena, libertando os jovens. Entrei num governo onde tinha 1.073 jovens julgados e condenados pela Justiça de Goiás. Socioeducativo, tá certo? Entreguei o governo com 198 jovens. Sabe por quê? Porque lá no meu estado não tem o que tem no Rio. Não tem o MC Pose, não tem o Oruan, não tem nada. Isso aí tinha, mas acabou no meu governo. Então, governar é coragem pessoal junto com autoridade moral. Ninguém governa no discurso, você governa pelo exemplo de vida que você tem. Então, quando eu dou uma ordem para minha tropa, eu dizia no meu primeiro dia, o bandido muda de profissão, ou muda de Goiás, porque aqui é ordem do governador. O bandido não se cria no Estado. Acabou. Montei os melhores batalhões. A inteligência artificial de combate ao crime em Goiás é a mais sofisticada que existe. A inteligência artificial é porque, às vezes, as pessoas acham que, mas Goiás é um estado pequeno. Porque, quem sabe em Goiás... Não. Goiás, hoje, é referência em inteligência artificial no mundo. É reconhecido. A NVIDIA, que é a maior empresa em tecnologia do mundo, tá certo? Ela é mais do que o PIB nacional, o valor dela, reconheceu publicamente o CEA de Goiás como sendo uma referência no mundo. Então você vê o que é tecnologia. Eu combato a criminalidade com o que existe de mais sofisticado hoje em inteligência artificial e a criminalidade chega a zero. Agora ele pergunta, mas é só segurança? Eu vou dizer uma coisa. Aprenda uma coisa. Você amanhã pode ir pela caminho político, pode chegar a um cargo. Não existe Estado democrático de direito, nem governabilidade sem segurança pública. Entendeu? Não existe. O Estado democrático de direito existe, em primeiro lugar, segurança pública. Aí você tem ambiente de negócio. Por que as pessoas mudaram para Goiás? Segurança, não precisa de carro blindado, não precisa de segurança privada, os filhos andam normalmente, a família também, as pessoas vão morar neste lugar. Por isso que cresce mais. Segundo lugar, a segurança pública, ela interfere no ambiente econômico do Estado. Então você está errado quando você pensa que a economia está na frente da segurança pública. Não. A segurança pública é a sustentáculo para o crescimento da economia, da educação, do ambiente de negócio. Tudo isso vem se você pacifica o seu ambiente. Se você vive comandado pelo narcotráfico, hoje, você tem 50 milhões de brasileiros escravizados pelo narcotráfico, no Brasil hoje. Você não entra na Amazônia brasileira. Ela está tomada pelas facções do Brasil, do México, da Colômbia e também da Venezuela. Então, você precisa de entender que nós precisamos buscar o território brasileiro de volta, instalar o Estado Democrático de Direito que mande e não mande o Estado do crime no Brasil, e aí você vai ver os empresários cada vez mais crescendo no país. Hoje você nota, o Lula, ele é o melhor presidente da República do Paraguai neste momento, porque a migração de todas as empresas estão indo para o Paraguai. Governador,
o senhor começou essa conversa aqui com a gente hoje sendo bastante crítico ao governo Lula e falando bastante sobre corrupção. Mas o senhor, nas suas entrevistas até agora, não tem sido tão enfático ao falar sobre a questão do Banco Master relacionada com as suspeitas com os Bolsonaros, em especial com o Flávio Bolsonaro. Já saíram áudios. Eu gostaria que o senhor falasse de uma forma clara o que o senhor pensa sobre as suspeitas relacionadas ao Flávio Bolsonaro e o Banco Master, de forma geral. Ele não é o único político envolvido da direita, existem outros políticos da direita também envolvidos, Ciro Nogueira, por exemplo, ou pelo menos com suspeita de envolvimento. Essa ênfase que o senhor fala sobre corrupção só vale para a esquerda? Não, ela vale para qualquer cidadão. Eu não passo a mão na cabeça de corrupto nem de bandido. É uma coisa que eu não faço concessão para isso. Até porque é só você olhar minha vida, tá bom? Eu não me envolvo. Eu sou um homem que tem 40 anos de vida pública. Você não me vê envolvido em enriquecimento ilícito, propina, negociata. E vem cá, eu governei um estado. Eu fui deputado federal, senador da República. Então, isso aí não é só de falar. Muita gente fala que é honesto. Eu pergunto, você já foi testado? Você já mexeu com dinheiro público? Eu sou honesto, mas você já foi testado alguma vez? Então, existe uma diferença muito grande. Agora, para mim, não tem. Seja lá quem for. O pau que dá no Chico dá no Francisco, meu amigo. Aí não tem ninguém que seja diferente, tá bom? Isso aí não tem. Para mim, nenhuma posição aí de parcialidade nesse processo. Tanto é que cabe a mim dizer o que eu disse. Olha, você vai se explicar para o seu partido, você vai se explicar para o seu eleitor no Brasil. Certo? Essa é que é a situação. Agora, eu estou lhe dando dados concretos. Quando eu falo, por exemplo, de uma Petrobras, eu não estou falando sobre algo que vai ser julgado, estou falando de uma realidade. Quando eu falo de um mensalão, eu estou falando de uma realidade, não estou falando de algo que vai ser julgado. Agora, que ele, tanto é que ele sofreu, que está aí a perda que teve de popularidade em relação a esse período, que hoje está em torno de 9 pontos percentuais, sendo que ele estava à frente. É por isso que eu disse, ele perdeu a oportunidade de poder bater o Lula no segundo turno. Esse é que está. Se você chega lá e não tem condições de bater, você vai fazer o quê? Você não tem o candidato ideal para poder mudar o Brasil do que vem sendo governado há 20 anos. Agora, cada um responda pelos seus atos. Eu respondo pelos meus, tá certo? E por aquele que eu combato ele... Sim, mas enquanto candidato à presidência, a opinião do senhor em um assunto tão importante é relevante. Não? Assim como o senhor também fala sobre o governo Lula, né? Lógico. E eu acho que é extremamente relevante, porque eu tenho autoridade moral para falar, tá certo? Agora, eu não vou fazer o pré-julgamento de ninguém, mas a opinião pública já deu 9 pontos de diferença, tá certo? Então, este é o ponto que é o principal no debate hoje. Se o governante chegar lá para ter que negociar que não vai ter uma CPI contra ele, e aí ele vai liberar mais emenda impositiva, é isso? Não, eu vou resgatar isso. Eu vou resgatar o presidencialismo. Você pode ter certeza que o Caiado, quando assume o governo, eu sou mão dura nisso aí, tá certo? Mão pesada contra o crime e mão pesada para o equilíbrio fiscal. Você vê no meu estado que eu resgatei o equilíbrio fiscal do estado. Está aí, hoje, é um estado que é referência na gestão, tanto ela do combate à criminalidade, quanto no equilíbrio fiscal. Você não governa sem o equilíbrio fiscal. Você vive como o Brasil está. Do interior, você costuma dizer assim, é boi sanfona. Boi sanfona é o boi que engorda nas águas e emagrece na seca. É assim o governo do Lula. Quando é esse período pré-campanha, ele solta todo o dinheiro, dá um falso positivo, depois da eleição, aí vem taxa de juro, quebradeira, tá certo? Criminalidade, e o Brasil cada vez perdendo espaço no cenário internacional. Governador, João, assim, por favor. Eu estou meio incontido aqui, porque trata-se de uma entrevista direto ao ponto, em cima da corrida eleitoral, e nós estamos procurando, né, tendo a oportunidade do doutor Ronaldo aqui conosco, de encontrar uma alternativa. Ele pode ser o Tércio. Uma grande parte da população brasileira está procurando uma alternativa desassossegada com essa queda do Flávio. Pode ser o senhor. Só que o senhor precisa convencer a população. Então não é, desculpe, na minha colocação, mas não é com equilíbrio fiscal que a gente vai ganhar votos. Imagina, eu quero dizer o seguinte, violência,
Não é segurança, é violência a palavra. A pessoa, a mulher, que mora sozinha lá, chefe de família, abandonada, que não pode sair na porta, ela não está preocupada com segurança pública, ela está preocupada com violência. E o senhor fala, ó, no Goiás não se cria bandido. Não. O senhor vai resolver com Duralex ou o senhor vai resolver com compaixão? Ou seja, evitar que novos bandidos se formem. É com compaixão ou com dureza? Eu sempre fui duro com o crime. Não existe, eu não transijo com o crime. Eu lhe dei um dado concreto. Eu tinha 1.093 jovens condenados. Mas o senhor não acha que os jovens precisam de compaixão para ir para o crime, doutor Ronaldo Panaia? Os jovens não podem, porque as crianças não podem ir para o crime. Como é que o senhor vai resolver isso? Mas eu não estou dizendo que eu resolvi. Eu não estou lhe dizendo. Eu estou falando português, claro. Olha, eu tinha 1.073, ficaram 198 que não estão sendo corrigidos. E eu sou o primeiro lugar na educação. Você só João Batista, você só resgata a expectativa de um jovem se você der a ele a chance de estudar. Sim. Então... A chance de poder se empolgar com o que faz. Então você vai nos colégios, são colégios que você vê uma alimentação de qualidade, material didático, uniforme, bons professores, reconhecimento, prática de esporte, construindo campeões. Isso, você cria um sentimento. O presidente, você tem que entender, João Batista, que a figura do presidente, ela deve induzir ao lado. A figura do presidente, ela tem que ser sinalizadora do que o Brasil quer. Você precisa ter um presidente que tenha a liturgia do cargo, que tenha estatura para sentar na cadeira. É o exemplo. Então, lógico, é o exemplo de vida. O empresário, sabendo que o Caiado está lá, que eu estou lá, ele vai falar, rapaz, eu vou investir, porque eu acredito nesse homem. Eu sei que ele não vai deixar ter esse juro extorsivo. Eu sei que ele vai cumprir os compromissos. Eu sei que ele vai poder governar o país, entregando de volta o Brasil para os brasileiros de bem, como ele fez no estado de Goiás, entregando um outro estado. Então eu estou lhe dizendo, talvez seja o único, que não estou na teoria. Eu não sou homem de teoria. Eu sou homem na prática. Eu não opero no papel. Mas eu não é opero ruim para o país? Não é ruim para o país a gente ter sempre esse viés personalista do presidente, não ter algo estruturante, que a gente consiga estruturar um país para que ele não dependa essencialmente de um presidente dar o exemplo? Não teria que ser algo mais estrutural para o país? Quando o senhor fala que, eu vou dar o exemplo. O Brasil tem uma tradição de presidentes personalistas, assim, salvo algumas exceções, as pessoas votam muito mais no presidente do que no projeto de país. O que o senhor está defendendo agora não é um personalismo também? Não, eu estou defendendo o Estado Democrático de Direito naquilo que o povo decidiu na Constituição. O brasileiro não decidiu pelo parlamentarismo, nem pela monarquia, ele decidiu pelo presidencialismo. O presidencialismo, na essência, é aquilo que nós chamamos, tá certo? Daquilo que é o Estado que o Brasil optou como seu sistema político. É o presidencialismo. Entende? O presidencialismo, aí, deixa eu só fazer uma rápida correção. O presidencialista, como eu sou, tá certo? Ele é diferente do populista. O presidencialismo que nós precisamos no Brasil é de um homem que tinha uma visão como Juscelino Kubitschek. É um estadista. O presidente, ele tem que ser um estadista. Ele tem que pensar, como dizem os mineiros, de trás do morro. Ele tem que enxergar de trás do morro. Ele tem que enxergar o Brasil do futuro. Esse é o presidente que o país, quando tem, ele desenvolve mais do que os outros. Então, é um país que pensa em tecnologia, em inteligência artificial, em formação dos jovens na educação de qualidade, em segurança pública plena. Ele estará puxando esse comando, ele estará à frente desse comando. Por que você, por exemplo, não tem, nos outros estados tem a mesma legislação minha, por que não tem a segurança pública? Por quê? Porque não tem comando de coragem. Então, essa fase, o que falar não é a personalização. Você sabe qual é que é a imagem que tem em Goiás, em qualquer repartição pública que você fosse quando era governador? Não é minha foto, é a bandeira do estado de Goiás. Eu fui o primeiro governador a quebrar essa regra. Não é a personalização da figura do Ronaldo Caiado, é o modelo, é o estilo meu.
é o comando de excelência que eu ponho no governo, mas a bandeira é do Estado de Goiás. Tá certo? Isso é que é governar um Estado. Tanto é que eu saio do Estado com 88% de aprovação. Até quem não votou em mim me aprovou na legislação. Agora, muita gente chega e fala para você, eu vou fazer isso na época de eleição, eu vou fazer educação, saúde, vou fazer segurança, vou fazer programa social. Eu não estou falando isso aqui para vocês, não. Eu estou falando o que eu fiz. Vá lá e pega o resultado, se tem ou não. O que é que o cidadão brasileiro quer? Que aquilo que foi implantado lá seja implantado no Brasil. É isso que ele quer. É isso que o brasileiro sonha. E é viável porque os estados têm características diferentes, né? De segurança pública, de educação. Segurança, saúde, educação de qualidade, transparência de gasto público e programa social, emancipatório, todo mundo quer, meu amigo. Em qualquer lugar. Agora você pode dizer que eu combaterei a segurança pública diferente a que eu vou combater no Rio de Janeiro da segurança pública que eu vou combater na Amazônia. São métodos diferentes, tá certo? Agora, a qualidade de vida todo mundo quer.